Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje, dentro do programa Vida e Obras do Anivaldo Amaral Pereira, estou aqui me enquadrando aqui melhor, a parte da literatura. Estamos caminhando para o final do livro Ressurreição e Vida. Eu sou suspeitíssima, eu adoro esse livro. Estamos num momento muito interessante, porque a gente está descobrindo quando, como e onde o príncipe Viazensky e o bendidinho do Sokolov se encontraram, se conheceram. A gente vai ver hoje a personalidade dele. E é ele que está descrevendo, né? Aquele que foi parar lá na Ermida porque a mulher deixou ele para trás, saiu com outro e tal. O príncipe Khvostikov, casado já com a bela Olga, e ele era uma espécie de procurador dos parentes da Olga, porque os parentes da Olga estavam de olho no din-din dela, na herança dela, né? Ela tentou, a madrasta tentou, junto com a czarina, não conseguiu nada e tal. Tá. E aí, além dessa missão, junto à rica herdeira Khvostikov, porém, outra levava-me ao Ural, como até mesmo a muitas outras localidades da nossa Santa Rússia. E é o que a gente vai ver hoje. Mas primeiro, consegui ver que Márcia Monteiro está por aí, que Vera Lígia está por aí. Alô, um monte de beijo para vocês. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão a Deus acima de tudo, pela lei da reencarnação, que é aliada à lei do progresso e à lei do trabalho, faz com que a gente evolua. Gratidão ao Mestre por ter nos ensinado a lei de justiça, amor e caridade, que engloba todas as outras leis divinas. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Gratidão a Leon Tolstói, a Dona Ivone do Amaral Pereira, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos refletir, relembrar, aprender, entender alguma coisa que nos diga respeito no trecho de hoje. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Vou chegar um pouquinho para cá. Pergunta número 2, a água está por aí? Nós paramos, então, nessa frase que eu li. Ajeitem-se nas almofadas, peguem a pipoca e vamos conhecer um pouquinho mais do passado do Conde, que na época se chamava Alexei.
Kamerovitch nos conta o próprio. Eu, Alexei Kamerovitch, vivia na corte de Catarina II desde a infância, ou melhor, desde a adolescência, por assim dizer. Ingressara ali acompanhado por minha mãe, então já viúva de um nobre russo, apesar de sua origem francesa. Muito cedo, portanto, eu me corrompera. Uma vez que ninguém viveria na corte dessa ilustre governante e se conservaria honesto, discreto, temperante. A corte de Catarina a Grande seria sinônimo de dissolução generalizada e desregramento moral. Posto a seu serviço, servia bem e com fidelidade, abolindo escrúpulos e amordaçando a consciência, a fim de cair em suas boas graças e fazer fortuna. Conseguiu. E dentro de pouco tempo reconheci-me não só rodeado de atenções por muitas figuras destacadas, como, acima de tudo, benquisto pela czarina, que muitas missões me confiava, principalmente missões secretas, que dissessem respeito aos seus interesses particulares. O sinal está meio lá, meio cá, mas não tem problema. Se por acaso sumir, aguenta aí que eu volto, ok? Vamos lá. Então, missões secretas que dissessem respeito aos seus interesses particulares. Eu era, em verdade, um agente seu para serviços escusos, cuja natureza me faria corar de vergonha, se fora possível a um homem como eu, naquela época, corar de vergonha por servir à sua soberana, ainda que as tarefas de que se visse investido primassem pela desonestidade e o impudor. Catarina não era totalmente má, como foram muitos outros soberanos da época ou anteriores a ela. Contou também os seus dias de beneficência e mesmo de justiça para com muitos dos seus súditos, embora tais beneficências e justiças pudessem prejudicar a outrem. Seria, hoje, amiga deste e daquele, e cumulava-os de favores. Mas, se desgostasse deles, poderia desgraçá-los ou mesmo matá-los, amanhã ou mais tarde. Era uma governante volúvel, paradoxal, empreendedora, inteligente, enérgica, progressista, corrompida, impúdica, prestando-se a situações vexatórias no campo da moral, descendo a ignomínias que se tornaram célebres. Essa mulher, que antes deveria ter nascido homem, porque nessa qualidade se vinha arrastando pelas reencarnações desde Roma, olha só a criatura, trocou de gênero, mas a personalidade, pelo jeito, não. Então, essa mulher, que antes deveria ter nascido homem, porque nessa qualidade se vinha arrastando pelas reencarnações desde Roma, essa mulher, a quem a posteridade não chegaria a amar, mas a quem também não poderia odiar, protegeu a muitos com o seu grande e movimentado governo. Serviu a necessitados e recebeu ingratidões. Em verdade, usou de represálias atrozes, muitas vezes, talvez por não ser devidamente compreendida. Todavia,
Não faríamos justiça se a tratássemos com cores tão somente negras e detestáveis. Um dos serviços de que por vezes me incumbia, serviço secreto, que bem poucos conheceram, era o de arregimentar jovens, belas e inteligentes para os serviços de espionagem. Não viviam estas propriamente em palácio, mas frequentavam-no como atrizes e dançarinas, divertindo a corte em ocasiões oportunas, durante os espetáculos teatrais que ali comumente se verificavam. A imperatriz, então, usando subterfúgios muito a seu gosto, apontava-lhes os vultos que deveriam seduzir para espionar, nacionais e estrangeiros, políticos ou não, e era fiel e amorosamente obedecida. A czarina comprazia-se também em tomar conhecimento de grandes escândalos sociais promovidos por seus súditos, de frivolidades e noticiários galantes, pois era mulher expansiva, gostando de se divertir ininterruptamente. Diziam mesmo que se embriagava frequentemente. As ditas jovens seriam, então, boletins vivos de um noticiário indiscreto e especioso, que muito divertia a ilustre imperatriz de todas as Rússias. Para que não abusassem da situação vantajosa que desfrutavam, era breve a permanência nos ofícios que lhes cabiam. Outras substituíam as antigas, para o que seria necessário uma busca constante em todo o território russo, para se encontrarem tais beldades. Ora, minha viagem ao Ural prendia-se a essa particularidade também, ou seja, escolher algumas jovens dançarinas capazes de se prestarem àquelas atribuições. E como essa região do Império tornara-se famosa pelo encanto das suas danças de gosto oriental, as quais tão admiradas eram pela época, pus-me à procura de algumas jovens, a fim de satisfazer os desejos de minha soberana, enquanto atendia os rogos da condessa Kvostikov em torno da sua enteada. Na região da Ermida não existiam albergues nem hospedarias. Os costumes continuavam patriarcais, e os raros visitantes que se aventurassem por aquelas imediações hospedavam-se, de preferência, na própria ermida, onde existiam também abrigos para forasteiros. Hospedavam-se ainda na mansão Viazemsky, que os acolhia graciosamente, ou em qualquer esbar de camponeses, a estes gratificando por gentileza e como recordação da própria passagem por ali, porquanto os hospedeiros se negavam a receber pagas pelo favor prestado, aceitando, no entanto, um presente, uma oferta amistosa. Tendo-me hospedado na esbar de Maria Alexandrovna no primeiro dia, já no imediato passei para a mansão do casal Viazemsky, que me recebeu com as honras habituais entre aristocratas e também por ser eu amigo da casa Kvostikov. Sergei Sokolov nutria preferência pelos hábitos orientais. Sokolov é o príncipe e Vladimir é esse que teve o nome de Alexei, em quem a mulher largou ele por outro. Sergei Sokolov nutria preferência pelos hábitos orientais. A hospedagem oriental era superior em distinções à europeia. Aturdido, pois, entre as honrarias de que me reconheci alvo durante a hospedagem,
confessei-me igualmente encantado com o alto nível de educação do dono da casa e nele apreciei o homem mais estranho, porque mais evoluído e virtuoso de toda a Santa Rússia. Nos 3 primeiros dias, nada de singular acontecera. Eu não me animara ainda a externar o motivo da missão que me trazia à presença dos meus hospedeiros, porque a respeitabilidade do príncipe atemorizava meus propósitos pouco honrosos. Também não fora possível contratar nenhuma dançarina, dado que a região toda, influenciada pela ascendência moral do príncipe filósofo, não abrigava mulheres que se não dirigissem por um padrão muito apreciável de boas qualidades morais. Nenhuma das que encontrei seria capaz de espionagem ou de dançar num teatro como profissional. Não obstante, deixei-me ali ficar, seduzido pelo padrão de vida tão pura que observei e pela obra benemérita que Sergei Sokolov dirigia. No primeiro domingo que ali passei, entretanto, havia festividades na ermida em regozijo da abundante colheita de cereais, que naquele ano excedera as melhores previsões técnicas. De 20 verstas, deixa eu ver se eu acho aqui a quantidade. Acho que é 1 quilômetro uns trocadinhos, se eu não estou enganada. Eu anotei aqui, só que para achar agora vai ser complicado, gente. Mas em torno de 1 quilômetro. De 20 verstas em redor viriam visitantes a tomar parte nos festejos, e as aldeias do príncipe engalanavam-se desde cedo em franco entusiasmo para a reunião, que se realizaria no amplo terraço de mármore, como sempre. Instado a comparecer, uma vez que na mansão não ficaria nem mesmo um só mudique, parti na carruagem com Olga, pois desde muito cedo Serguei para lá se retirara, presidindo os preparativos. O dia estivera fresco, mas agradável, e o céu, de tom azul esgazeado, mantinha-se iluminado por um sol brilhante, que faiscava sobre as folhagens do parque e das florestas próximas, emprestando-lhes 1000 reflexos dourados de encanto arrebatador. E, enquanto a excelente trinca de cavalos brancos de Vyasemsky puxava galhardamente a carruagem, eu pensava comigo mesmo: será fácil encontrar hoje o que procuro. Essas festas de colheitas jamais passam sem danças. Certamente, conhecerei hoje algumas jovens que, não influenciadas pela austeridade do príncipe, porque residentes noutros domínios, desejarão exibir as próprias seduções na corte de nossa mãezinha Catarina. Mas a voz suave de Olga Nadia Andreevna despertou-me dos devaneios a que me entregava. Tereis hoje grande surpresa, conde Alexei, disse ela morosamente, como falando por mero convencionalismo social. A vez de ver dançar, como qualquer bailadeira tártara profissional, alguém que desejaria intensamente seguir-vos a São Petersburgo e Moscou, se deveres imperiosos o não estivessem aqui. Espia, ó o rumo dessa prosa. Vai vendo. Não compreendi onde a minha formosa anfitriã pretendia chegar, e supliquei-lhe que repetisse o fraseado, que aos meus ouvidos soara com um tom melancólico de um queixume incontido ou de uma confidência. Fitei-a com interesse insólito,
pela primeira vez e afirmei a mim mesmo: é encantadora, a mulher mais bela que já vi. Quando menina, não pensei que chegasse a ficar tão linda ao se tornar mulher. Dominaria não só os salões de Catarina, mas de toda a parte onde aparecesse. Pareceu-me, todavia, constrangida e triste. Nossos olhos, talvez por acaso, ou talvez devido ao ambiente romântico em que nos agitávamos, se encontraram pela primeira vez, mergulhados nas ondas uns dos outros, e de nosso seio imperceptível suspiro dilatou-se, um ao outro demonstrando que nos sentíamos comovidos por algo indefinível, que de nós se irradiava para cruzar-se em harmoniosos entrelaçamentos, no estreito âmbito do carro, que corria ao som do cântico monótono do cocheiro e do estalar do chicote que voluteava no ar, animando os ágeis cavalos. Espie o rumo dessa prosa. Acreditai, Conde Kamerovitch, prosseguiu ela, eu iria de bom grado para São Petersburgo, até mesmo como dançarina profissional, pois sei dançar, se não for o egoísmo de meu marido, que me obriga a permanecer nesta solidão. Mais uma vez, a gente nota a diferença evolutiva entre Olga e o marido. Talvez não seja exatamente egoísmo, minha senhora, mas o desejo muito louvável de conservá-la afastada das perniciosas influências dos grandes centros sociais. Seu marido é um caráter superior, que necessitaria ser devidamente compreendido pelos que o cercam. Respondi contrafeito ante aquela expansão extemporânea, visto que admirava sinceramente o príncipe filósofo. Sei. Vamos continuar, vamos acompanhar aqui esse converser dos dois. Sabeis, porventura, que meu pai me destinava aos serviços da czarina? Prosseguiu sem parecer ouvir-me. Mas, exilada para aqui pela maldade de minha madrasta, casei-me imediatamente com esse príncipe magnânimo, e hoje sou uma mulher sobrecarregada de deveres tão austeros, tão santos, que impossível se me tornou realizar o grande sonho de minha vida, viver na corte. No entanto, eu sei que meu destino me arrasta para lá. E mais dia, menos dia, ver-me-ei conduzida para essa finalidade. Uma nuvem singular de surpresa ou emoção obscureceu-me os sentidos ouvindo-a falar. Meu coração precipitou-se e suposições insensatas se entrelaçaram em meu cérebro. Voltei-me vivamente e perguntei com certa afoiteza: pois não há mais, então, vosso esposo? Vosso casamento seria, portanto, ato tão impensado ou calculado, do qual arrependeis agora? Oh, não, não. Amo ser gay com toda a minha alma. Não obstante, contarei o dobro da minha idade. Somente não me adapto à solidão do campo e me sinto exasperada às vezes. Demais, tenho para com ele uma dívida de gratidão. Amou-me pelo que sofri, repudiada por minha família. E, desposando-me, libertou-me de uma situação insustentável, dramática. Seguiu-se incomodativo silêncio. Eu desejara e até esperara que ela afirmasse que não amava ser gay, e, por isso, quase me senti envergonhado ante a impertinência da pergunta feita.
Ao monótono rumor da carruagem, que esmagava torrões e pequenas pedras, o silêncio tornava-se penoso. Singulares pensamentos fervilhavam em meu cérebro, habituado à malícia dos ambientes sociais. Terrível excitação nervosa impelia-me a ousadias temerosas diante daquela formosa mulher sentada a meu lado. E de súbito volvi, tocando ternamente sua mão, que ela não retirou de sob a minha. Hum. Não vai acabar bem, gente. Quisera então viver em Moscou, mãezinha, ou em São Petersburgo? Sim, quisera, confessou resoluta. Trago possibilidades para que esse desejo se realize. Diante da incumbência que aqui me traz, não será difícil vosso esposo concordar com uma transferência para São Petersburgo. A condessa Kvostikov, a madrasta, solicita, por meu intermédio, o reatamento das relações de amizade entre ambas. Mas que amizade? E vossa presença na capital para regularização da herança deixada por vós. Ou seja, a madrasta está na pior e quer o dinheiro dela. Precisaríeis ir a São Petersburgo a apresentar vossos títulos para que se inicie a partilha dos bens, pois vossos irmãos, muito menos contemplados do que vós, se encontram às portas da miséria. Sou, portanto, um procurador da condessa Kvostikov, o intermediário. Aqui está a carta que ela me confiou para entregar-vos. Narrei então o que se passava, a situação precária dos seus irmãos, o desejo manifestado por Ingrid, sua madrasta, de tê-la agora a seu lado como amiga, o arrependimento por se terem disposto com ela, reconhecendo o mal praticado e disposta a remediá-lo. Tá. Mas Olga Nádia, sem se interessar pela carta, fitava os caminhos por onde passávamos. Olhava os campos, as colinas, sem me interromper sequer com uma exclamação, fria, indiferente. Quando silenciei, respondeu somente, e o tom de sua voz era rude, bastante expressivo para confundir meu entusiasmo conciliatório. Nada tenho a ver com a viúva do conde Kvostikov, meu pai e seus filhos. Nossas fortunas são independentes. Antes de morrer, meu pai teve o cuidado de distribuí-las segundo o seu modo de parecer. O que possuo é meu, somente meu. Mas sois riquíssima, senhora condessa. Casastes com um homem generoso e tão rico que a herança deixada por vosso pai poderia... Acredito que ele não se oporia, se porventura não há partilhas a fazer, a não ser que eu desejasse fazê-las. Pois bem, não quero. Não haverá partilhas. Nesse somenos havíamos chegado. O príncipe esperava a esposa no sopé da colina. Beijou-lhe galantemente a mão, cumprimentou-me a oriental e subimos todos para o pátio, que já abrigava uma pequena multidão alegre, ávida de distrações. E os festejos prosseguiram até ao anoitecer, quando, então, foram celebrados ofícios religiosos como encerramento. Em tudo, o príncipe buscava um viés espiritual, né? A festa pareceu-me singular.
jamais assistira a coisa idêntica. Deixou-me impressões tão profundas que, nessa mesma tarde, compreendi que meu destino se transformaria graças às suas influências. Impossível descrever a alacridade dos convivas, a exótica beleza das aldeãs que acorreram a se divertir, enfeitadas nos seus trajes característicos, e a fascinação exercida em toda a assembleia por aquela jovem princesa, que se revelava também a melhor bailadeira típica de quantas ali se apresentaram. Nenhuma delas mais ágil e mais leve nos compassos vivos das danças ciganas, nenhuma outra mais firme e graciosa nas evoluções caprichosas das danças tártaras, nem mais veloz num rodopio atordoante. Olga revelou-se criatura muito diversa da que eu conhecera até então, irradiando sedução e vida. Mostrava-se tão encantadora durante os festejos que eu lastimava, contemplando-a, não ser possível levá-la comigo, ao meu regresso, para exibi-la pelo mundo como a mais completa artista que a Rússia possuía. Suas canções foram ouvidas em religioso silêncio pela multidão. Sua beleza, então exposta à luz suave da tarde, sugeria a presença de um anjo bom, amigo dos camponeses, que viera para reconciliá-los com Deus, através do seu canto arrebatador. Muitos murmuraram, aqui e ali, que parecia, com efeito, um anjo. Outros encontravam nela semelhanças com a Virgem Santa. E enquanto ela dançava ou cantava, o poviléu se embevecia, meu coração se comprimia e eu exclamava, despeitado para mim mesmo: por que não poderei levar comigo para São Petersburgo essa encantadora mulher? Pois levei-a, com efeito. Olga Nádia cedeu ao cerco sedutor que desenvolvi desde aquele dia em torno dela. Não porque aborrecesse o marido, pois amava-o, mas por preferir à vida simples e virtuosa que ele lhe oferecia o tumulto da sociedade, os prazeres da corte que ela desconhecia, que desejava experimentar, mas que de forma alguma poderia supor fossem, em verdade, corrompidos e ultrajantes como realmente eram. Quanto a mim, sentia-me sinceramente apaixonado por seus encantos. Mas tivera a cautela de conter impulsos ardorosos, a fim de seduzi-la de preferência pelo seu lado vulnerável, isto é, animando-a para a mudança definitiva para a capital, afirmando-lhe minha certeza de que o príncipe não resistiria à sua ausência e bem cedo a imitaria, deixando a outrem os encargos da ermida. Vamos sim, condessa. Nossa mãezinha Catarina receber-vos-á de braços abertos. Brilhareis entre as mais belas. Sereis a segunda imperatriz que ofuscará a primeira pela beleza e as 1000 atrações de que é portadora. Segredava-lhe eu, durante nossos românticos passeios, pelas aleias das tilhas ou das groselheiras, certo de que, no ambiente vicioso da corte, conquistá-la-ia definitivamente para os meus braços. Olha que safardana! Vocês estão vendo, meninas? Era Lígia, Márcia Monteiro, ó o canalha. Todavia, Olga preferiu ouvir antes o marido, confiando em que, vendo sua resolução irrevogável de partir, ele se decidisse a partir com ela. Informado da minha missão relativamente às pretensões de Ingrid,
Peraí, nome agora trava a língua. Ingrid Korsunskaya. Isso. Ou antes, da viúva Kivostikov. Foi de opinião que a esposa renunciasse aos bens deixados pelo pai a favor da madrasta e dos irmãos que lutavam contra a pobreza. Deverás retribuir as ofensas praticando o bem em favor daqueles que te ofenderam, minha querida. São teus irmãos e necessitam do legado paterno para conquistarem um futuro condigno. Aliás, não são responsáveis pelas ações maternas. Quanto a ti, não necessitas da fortuna de teu pai. Sou rico bastante para prover o de que careceres e desejas. Renuncia, pois. Sinto que, se o não fizeres, o legado de teu pai ocasionará dissabores que saem irremediáveis, quer para ti mesma, quer para eles. Nenhuma fortuna será mais grata, minha Olga, do que os bens morais que adquirimos para a ornamentação do nosso caráter. Somente essa, acredita, mãezinha, proporcionará felicidade ao nosso coração. E prontificou-se, particularmente, a auxiliar a viúva Kivostikov no que estivesse ao seu alcance. Ele não vê maldade, né? Se essa advertência tão prudente fosse acatada, o destino de Olga Nadia Andreevna talvez se tornasse bem diferente do que realmente foi, porque influenciado pela voz do bem que conduz a instâncias amenas do espírito. O segredo da felicidade humana reside na habilidade de saber renunciar na ocasião precisa. Gente, olha essa frase. O segredo da felicidade humana reside na habilidade de saber renunciar na ocasião precisa. Desapego, né? Desapego de coisas, desapego de pessoas. E aquele que sabe renunciar viverá em paz, enamorado sempre dos ideais superiores, inspirados no amor divino. Mas Olga não aceitou as razões do esposo, não ouviu suas advertências conselheiras, nem mesmo quando, vendo-a resistir à renúncia definitiva, lembrou que a carta da madrasta rogava-lhe apenas partilhas iguais. E, como se negasse ele a transferir a residência para São Petersburgo, expondo-lhe os sagrados deveres que o prendiam à erguida, desagradável discussão seguiu-se. Gente, a primeira briga dele séria. Serguei, todavia, mantivera-se amorável e sereno, como habitualmente, sem mesmo elevar uma só vez o tom da voz em que se expressava. Olga, entretanto, arrebatou-se, declarando-o fanático e egoísta, preferindo a ela os mendigos e criminosos a quem pretendia redimir, parodiando o Messias. Pegou pesado. Pegou pesado. Serguei calou-se a essa altura. Tomou a chávena de chá serenamente, conversando comigo muito naturalmente sobre outros assuntos. Levantou-se depois e começou a passear pelo parque, executando enternecida área em sua flauta. Aturdido, eu, que me sentia causador do incidente pelo cerco de sedução desenvolvido em torno da bela Olga, retirei-me para o meu quarto, enquanto os sons de flauta continuavam docemente dentro da melancolia do crepúsculo. E quanto a Olga, retirara-se arrebatadamente da sala ao ver sair o marido, subir as escadas desfeita em lágrimas e se fechar em seus aposentos, sem mais dar sinal de vida. A flauta, no entanto, continuara seu doce concerto até pela madrugada. Ele devia estar arrasado.
2 dias depois, na ausência do nobre príncipe Viazemsky, que se detinha, como sempre, junto dos seus caros enfermos, regressei a São Petersburgo. Olga Nadia Andreevna partiu comigo, abandonando o esposo. Ela não tem noção onde ela vai parar. Ela não tem a menor noção. Vamos ler mais um trecho. Olga deixara uma carta para Serguei despedindo-se, suplicando-lhe perdão por abandoná-lo e afirmando os propósitos de se conduzir nobremente no contato com a sociedade à altura da honradez do nome paterno e do nome dele próprio, Viazemsky. Aí uma coisa que eu duvido. Nas mãos de Catarina? Duvido. Fora ao cair do crepúsculo que, regressando ao lar, ansioso de revê-la, estranhando que nesse dia ela não se apresentasse na ermida para o desempenho das suas competências, encontrara a carta com a notícia de que a senhora partira com o jovem hóspede com destino a São Petersburgo. Viazemsky, a quem voluntariamente os criados vieram narrar o acontecimento, nada comentara. Lera a carta em silêncio, serenamente sentado em sua poltrona predileta, junto da lareira. Geralmente, ceava ao regressar da ermida, acompanhado da esposa, mas, nessa noite, não ceou, embora observasse que a mesa fora preparada com os 2 talheres costumeiros, ou seja, o seu e o de Olga. Também não se deitara, e nem mesmo tocara sua flauta. Permanecera na poltrona, fitando a lareira apagada, pois decorriam agradáveis dias de verão. Nem mesmo lera ou escrevera, preparando alguns versos ou teses para as suas aulas com os discípulos, como era habitual. Ficara ali, com a carta na mão, silencioso, meditando, sofredor, mas discreto. Ao alvorecer do dia seguinte, de uma noite de vigília, partiu para a ermida, onde pôs em ordem muitas particularidades, nomeou um diretor substituto, confabulou com vários auxiliares, visitou os doentes um por um e recomendou-lhes 1000 vezes não sei quantas ordens e tarefas. Examinou dispensas, visitou os camponeses, rogando-lhes que se ativessem benevolamente em sua ausência, pois ia viajar, e 2 dias depois, pelo alvorecer, mandou selar 2 cavalos para si próprio e 2 outros para o seu criado particular, e partiu para a capital com escassa bagagem. Não alterara as vestes que usualmente trazia, isto é, seus sugestivos trajes orientais. Fora buscar a esposa. Depois de uma viagem exaustiva, com pequenas paradas em estalagens desconfortáveis, a fim de descansar os cavalos e refazer as próprias forças, chegou ao palácio Kivostikov, propriedade de sua mulher. Corria a noite desde muito e chovia torrencialmente. Todas as famílias nobres de São Petersburgo acabavam de se levantar da mesa da ceia. Serguei entrou sem se fazer anunciar, encontrando a esposa rodeada de amigos e conhecidos que acorreram a visitá-la pelo seu regresso, admirados todos com a notícia de que voltara desacompanhada do marido, o qual, segundo a versão dela própria, preferira continuar vida solitária no Ural, dedicando-se a obras pias. O cara está ali. Parece um monge, explicava ela às visitas durante o jantar, minutos antes da inesperada aparição de Serguei, meio contrafeita por sua ausência,
que no íntimo deplorava, mas risonha e amável para com os convidados. Parece um monge, tão austero e virtuoso se conduz. E realmente outra coisa não é senão um monge, não obstante a independência em que se mantém, não se ligando a nenhuma seita religiosa. É um santo, reconheço e afirmo. Pai da pobreza, que o adora, defensor dos oprimidos. Jamais se agasta com quem quer que seja, ainda que o ofendam. Em verdade, ninguém o ofende, porque ele não enseja razões para tal. E isso, às vezes, me irritava, pois eu o queria mais humano, menos santo. Sinto mesmo que eu não mereci por esposo. Deveria ser antes o meu pai, o meu irmão mais velho. Respeitava-o muito, como a um ser muito superior a mim. E eu, em verdade, desejaria para marido um companheiro alegre e condescendente, com quem me pudesse divertir, desfrutando os melhores gozos que nossa posição social permitisse. Creio que Sergei Sokolov pretende transformar-se em reformador religioso aqui, em nossa já tão santa Rússia. Seu sonho não é propriamente criar uma religião a mais, porém reviver o evangelho do Senhor, o qual julga obliterado pelos interesses temporais dos seus depositários na terra. Seu sonho é evangelizar as classes pobres, a quem chama os simples, e encaminhá-las para Deus, através da prática das boas obras e do cultivo da decência dos hábitos em geral. Gente, ele realmente tem uma diferença enorme. Ele bem que tentou puxar, né, puxá-la para ele, vem cá, vem comigo, né, e trabalhando o caráter dela. Mas... E tivestes coragem de abandonar um esposo assim? Permitir que vos critique, princesa? Tivestes coragem de abandonar um esposo de tal dignidade, quando ele representaria o ideal supremo que aspiramos a encontrar em nossos sonhos de juventude? Indagou interessada uma amiga, dama de pele muito alva e olhos românticos, se abanava distraidamente à mesa com um grande leque de plumas brancas, esquecendo-se de comer. Eu ainda não evoluí bastante para nutrir aspirações tão altas. Com isso eu concordo. Às vezes... Bom, o lar é o cadinho santo. Então, nem sempre existe essa sintonia e afinidade entre marido, mulher, pais e filhos. Mas a reencarnação é para isso. É para ir acertando as arestas. Mas a gente reclama. Foi uma mulher falar com o Chico que ia se divorciar. Que o marido dela não aguentava mais, não. E aí a recomendação de Emmanuel. Irmã, perdoai 7 vezes 7. Eu já fiz as contas e já passei do X há muito tempo. Aí Emmanuel alfineta. Ou, né, amarra a ideia. 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Ou aquela outra, que quando soube, ela vivia reclamando aqui do marido, que estava suportando o marido, suportando, e quando desencarnasse, ia cada um para o seu lado. Não queria mais nada com ele, não. Aí foi informada que no planejamento reencarnatório ia voltar com ele. Ela, de novo? Mas eu já suportei. Sim, irmã, você suportou. Agora você vai para aprender a amar. E é claro que nem todos os casamentos duram a vida inteira. Mas se o cônjuge ou a esposa, né, fizeram de tudo para que desse certo, se separam, e fique feliz, com a consciência tranquila. Porque também não é para aturar abuso nenhum. Mas, e 2 minutinhos só. Eu ainda não evoluí bastante para nutrir aspirações tão altas.
E prefiro viver como qualquer ser humano, ou seja, sem tarefas messiânicas às minhas costas, replicou a anfitriã, não reparando na displicência com que se referia ao marido. O príncipe não se deveria ter casado. Aventou um cavalheiro de cerca de 60 anos de idade, cuja cabeleira empoada escondia habilmente a calvície que lhe afeava o aspecto. Os deveres do matrimônio, o prosaísmo daí consequente, perturbam a concepção dos altos ideais do espírito. Ou bem seremos homens, ou bem seremos missionários ou ascetas. Creio que o fato de se matrimoniar foi o único erro cometido pelo nosso príncipe. Retiraram-se da mesa. Passaram ao salão. Acomodaram-se tranquilamente em confortáveis poltronas. E a conversa continuou, mantendo o mesmo assunto e o mesmo diapasão. Sois também filósofo, general? Perguntou Olga, muito séria, num tom de quem estava muito habituada aos tais, ainda constrangida, como se a ausência do amorável esposo continuasse a feri-la. Não, princesa, não sou. Não possuo valores para tanto, mas aprecio muito sinceramente os filósofos. E dentre alguns do meu conhecimento pessoal, destaco o príncipe Wierzynski, pela capacidade de a tudo renunciar, quando tudo possuía do que o mundo pode conceder, para se dedicar a Deus na pessoa do próximo. Homens assim, mesmo sem o desejarem, convertem pecadores aos seus princípios. E aí, começa a passar pela minha mente um Francisco de Assis, né? São Vicente de Paulo. Quantos? Um Leon Denis. Fora os anônimos. E a gente espírita não precisa carregar um letreiro pendurado no pescoço avisando, sou espírita, para agir como espírita, de acordo com os ensinamentos do mestre. É conosco. Cada um de nós pode fazer alguma coisa. Tem uma historinha de Meimei, se eu não me engano, é no livro de Instruções Psicofônicas, não sei, não lembro, em que se passa uma conversa entre alguém que quer fazer o bem, mas se vê o que eu faço, como é que eu faço, por onde eu começo, que todo mundo fala, não sei o que, não sei o que. E a resposta do personagem para o outro foi um conselho, seja um traço do Senhor a cada dia. Um tracinho. Isso a gente consegue ser, né? Ou lembrar do conselho de Joana de Ângeles, não deixar que alguém que venha nos procurar e conversar conosco, seja lá o que for, se afaste de nós sem levar alguma coisa boa. Isso a gente também pode fazer. Vamos continuar aqui. Pois eu seria a mulher mais feliz deste mundo se o meu ser gay consentisse em retornar à sociedade, para vivermos normalmente como os outros aristocratas vivem. Mas se o amais, princesa, por que então abandonais na longitude do Ural? Adivinha uma dama algo excêntrica, com uma cabeleira muito bem empoada, o penteado em estilo francês, tão alto que fazia a admiração dos circunstantes, que não compreendiam como seu frágil pescocinho gozado conseguia forças para carregar a cabeleira e o penteado sem vacilar no equilíbrio, pois, além de tudo, a dita cabeleira e o respectivo penteado eram ornamentados com grandes laços de fita de seda e um pássaro, como se tratasse antes de um chapéu. Eu daria tudo, continuou ela, para viver com meu Stepan fora deste mundo ocioso, em qualquer recanto de aldeia. Ao menos, assim estaria certa de que teria só para mim, sem festivais, sem jogos, sem bebidas, sem caçadas, sem bailes, sem outras mulheres. Olha os avisos estão chegando no ouvido dela. Pois, minha querida Condessa Alexandra,
Sorriu Olga, respondendo. Creio que o mundo vive às avessas. Eu quisera para o meu Serguei tudo quanto não desejais para o vosso Stepan. E vim para São Petersburgo na esperança de atraí-lo para aqui e levá-lo a adaptar-se a essas coisas que abominais em vosso marido. Sei que ele virá buscar-me, pois me ama profundamente, e então será fácil convencê-lo a ficar. Foi, portanto, uma tática de guerra a vossa fuga do Ural. Volveu o homem de 60 anos e calvície oculta pela cabeleira empoada, cortesão de Catarina II. Foi uma tática de guerra, excelência, nem mais nem menos. Meu pai era militar guerreiro e eu herdei muitos pendores do seu caráter. Sergei Sokolov entrou a essa altura da conversação, tal a aparição do herói no momento exato da melhor cena de um drama. A surpresa fez calar os circunstantes. Ele cumprimentou polidamente os hóspedes de sua mulher, sem parecer notar particularmente a minha presença. Claro, o outro estava ali, né? Levantaram-se todos, ainda não refeitos da surpresa, enquanto a anfitriã se apresentava rapidamente e corria para ele, risonha, visivelmente satisfeita com a sua presença, que para ela valia por uma vitória. Abraçaram-se ternamente e pôde-se notar no semblante grave de Viazemsky a emoção sutil de alívio por encontrá-lo em companhias respeitáveis. Os convidados de Olga Nadia, porém, retiraram-se discretamente, sem que ela os procurasse deter. Serguei de Seia, hóspede de cerimônia em casa da esposa, conservava-se de pé, porque, no ardor da surpresa, ela o não convidara a sentar-se. Despeitado, eu fora o último convidado a retirar-se, pois a essa altura dos acontecimentos já me sentia verdadeiramente namorado da bela Olga e a importuna aparição do marido vinha derrotar os projetos audaciosos que me cresciam na imaginação. Vamos parar por aqui. Tem mais, né? Mas vai ficar para quinta-feira que vem. Se as meninas ainda estiverem por aí, eu as convido para a prece de encerramento. Gratidão, Pai, pela potência da alma que nós temos, né? Chamada amor. E essa potência pode se expandir de acordo com a nossa vontade. E a vontade impulsiona também os nossos pensamentos. O livre-arbítrio que estamos aprendendo a lidar, a nossa liberdade de escolha, faz com que a gente entre em sintonia e afinidade com aquilo que a gente mais gosta, embora muitas vezes não nos faça bem. Gratidão ao Mestre por nos lembrar a porta estreita, pequena. A porta da salvação é pequena e estreita, mas cabe a cada um de nós passar por ela. Que Maria nos fortaleça os passos ao encontro de seu Filho. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter refletido, relembrado, entendido, aprendido alguma coisa na noite de hoje. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até quinta-feira que vem, com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fiquem bem. Tchau.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.